tudo bem? Bem-vindos à nossa aula, essa nova aula aqui no nosso canal Libio. Esse é o sinal, veja o logo. Olha, o Libio, novamente o sinal, Libio, que significa o quê? Então, disciplina de Biologia e Libras concomitantes, aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. E o tema da nossa aula hoje aqui na Ecologia é o ciclo do carbono. Lembram essa aula? Nós já explicamos, ela é uma aula longa, então nós a dividimos em duas partes. A primeira parte, a segunda parte. Caso você ainda não assistiu a primeira parte, eu dou uma dica para você. Pare esse vídeo, vai lá, volte, veja aquela primeira parte, depois a segunda, para uni-las. Vai ficar bem melhor, seu conhecimento te ajudará. E primeiramente nós veremos o sinalário, as palavras em português, os sinais, a combinação deles, para melhorar a nossa aprendizagem. Essa palavra, olha, átomo. Esse é o sinal de átomo. Outra palavra, molécula. Sinal de molécula. Essa palavra, carbono. Esse é o sinal de carbono. C6. Ciclo do carbono. Molécula de metano. Esse é o sinal, CH4. Molécula de metano. Matéria orgânica. Gás oxigênio. Gás carbônico. Combustão. Essa palavra, olha o nome. Combustível fóssil. Esse é o sinal de combustível fóssil. Palavra, olha o nome. Petróleo. Esse é o sinal de petróleo. Essa outra palavra, carvão. Esse é o sinal de carvão. A palavra é uma palavra fácil, conhecida. Aquele carvão vegetal usado para churrasco, mas é um outro contexto. Gás. Gás natural. Esse é o sinal de gás natural. Também, a palavra gás, há vários contextos. Água com gás, são contextos diferentes. Ou o gás que usamos na cozinha, no fogão, são outros contextos. O contexto aqui da ecologia, gás. Gás natural. Palavra, olha, gasolina. Esse é o sinal de gasolina. Outra palavra, óleo diesel. Olha o sinal, óleo diesel. Também há outros tipos de óleo que usa na salada, para cozinhar. Outros contextos. Essa palavra, combustível. O sinal de combustível. Palavra, olha. Temperatura. Temperatura. Palavra, graus Celsius. Esse é o sinal. Essa palavra, calor. Ou esse sinal também para calor, os dois sinais. Combina com quente. Essa palavra, olha, aquecimento global. O sinal de aquecimento global é esse. Há outros sinais, como esse também. Efeito estufa.
estufa. Esse é o sinal de efeito estufa. Novamente o sinal de efeito estufa. Observe. A palavra, olha, clima. Clima. Essa outra palavra, mudança climática. Outra palavra, desmatamento. Essa outra palavra, superfície terrestre. Palavra, veja, atmosfera ou espaço. Olha o sinal, atmosfera ou espaço, lugar. Palavra, olha, retenção de calor. A palavra, o nome, natural ou normal. Olha o sinal. Então, vamos recordar rapidamente sobre o ciclo do carbono. Lembram, o carbono? Ele é essencial para a sobrevivência de todos os seres humanos na Terra. Por quê? Desculpa, o ser vivo. O ser vivo é formado do átomo de carbono, não é verdade? Mas como que o carbono ele é reciclado no ecossistema? Lembram? Os átomos, eles se unem e formam as moléculas. Moléculas. E qual molécula tem carbono? Então, uma das principais é a molécula do gás carbônico. Também nós vimos, como nós explicamos na primeira parte da nossa aula, nós explicamos sobre o quê? Vejam, olha, essa seta vermelha. Temos o que? A fotossíntese. Então, a fotossíntese é o principal processo que fixa o carbono nos seres vivos. E a fotossíntese ela absorve o gás carbônico e produz o alimento. Esse alimento que é, um dos nomes é a glicose, que é rica em carbono. E o processo que devolve o carbono para a atmosfera? Temos 3 processos. Devolve o carbono para a atmosfera. Quais são esses 3 processos? Olha, a decomposição. Vejam, pela seta preta, fica mais fácil. Decomposição, a combustão e a respiração. Então, esses 3 processos devolvem o carbono para a atmosfera. Mas você sabia que a molécula do gás carbônico tem outras funções? A molécula do gás carbônico é uma das principais moléculas que tem a responsabilidade pela qual nós chamamos do efeito estufa natural. Mas a molécula do gás carbônico não está sozinha nessa responsabilidade, não. Várias outras moléculas auxiliam nesse efeito, veja. Então mostraremos aqui 2 moléculas que ajudam, que são próprias do efeito estufa. Veja, esse círculo vermelho, então é a molécula de água, H2O. E a outra, esse ciclo preto, veja, molécula de metano, que ela também é rica em carbono. E ela se une a 4 átomos de hidrogênio, veja. Mas afinal, o que significa efeito estufa
natural? Bem, o efeito estufa natural é um fenômeno que permite que o planeta mantenha a temperatura adequada para a manutenção da vida, que é em torno de 15 graus Celsius. E se não existisse o efeito estufa, a temperatura na Terra seria bem menor, menos de 15 graus. E a água tudo seria gelo, então como teria vida? Seria difícil, não é verdade? Então nós precisamos do efeito estufa natural. Porque ele vai manter a temperatura de 15 graus de forma correta para a vida. E também por que a molécula do gás carbônico, molécula de metano e a molécula de água são responsáveis por esse fenômeno do efeito estufa? Por quê? Então, olha, veja aqui. Então, os raios solares, eles chegam ao nosso planeta e são 3 caminhos diferentes. Veja, observe pelos números. Para o vídeo, dá uma olhada nos números. Veja com atenção. Ó, número 1, número 2, 3, 4, 5. Para você entender com mais clareza e profundidade também. Veja o número 1. É a energia que será refletida para o espaço. E ela não chega no nosso planeta. Ela é refletida para o espaço. Mas parte dos raios solares consegue atravessar a nossa atmosfera e chega na superfície terrestre. Então parte dessa radiação solar consegue atravessar a atmosfera e chega na superfície terrestre. Ela é refletida. Ou pode ser absorvida. Veja o número 2 e o número 3. Olha, parte é refletida, que é o número 2, e parte pode ser absorvida. Veja a cor laranja, que é o número 3. Observem aqui, nessa figura, lembram? Então, a radiação solar parte através da atmosfera e chega na superfície terrestre. São 2 caminhos. Então, parte refletida, se perde no espaço, que é o calor. Ou, ao chegar na superfície terrestre, ela é absorvida e é retida. Então, observe, o que auxilia é a molécula de carbono, molécula de metano e a molécula de água. Então, nessas nuvens brancas, olha, esse calor, ele é retido, que é o número 5, veja, o efeito estufa. Então, essa camada de gases especiais, são os 3 principais gases, olha, o gás de carbono, a molécula de água e a molécula de metano, que são responsáveis nessa retenção do calor. Então ele não escapa, parte dele fica aqui para manter a temperatura de 15 graus e para que tenha vida no nosso planeta. Não é verdade? Então observem como o carbono vai auxiliar nessa manutenção da vida. Por quê? Caso falte carbono, então esse calor não terá esse calor, ele vai fugir e será frio o nosso planeta e teremos um grande número de diminuição dos seres vivos. Então essa é a importância do gás carbônico.
Então agora explicaremos mais sobre o efeito estufa natural. Então, por exemplo, olha o gás carbônico, a molécula de metano, molécula de água. Então, por exemplo, caso falte, o que acontece? Então, aqui no nosso planeta, na nossa atmosfera, a vida será bem menor, terá uma diminuição de vida. Então você já ouviu as pessoas dizerem, os jornais publicarem, que olha, parece que o nosso planeta está aumentando a temperatura, o calor. Isso é verdade? Ou não? A Terra está ficando mais quente. Todos os dias parece que a temperatura aumenta, mas o que acontece? Vamos explicar? Então, muitos cientistas, eles observaram que a temperatura média do planeta está aumentando. Por quê? As atividades humanas estão permitindo que a atmosfera, emitindo para a atmosfera grande quantidade de gases do efeito estufa. E essa mudança climática. Então, as muitas atividades humanas atuais utilizam muita energia, que é a queima dos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis são ricos em matéria orgânica e que tem gás carbônico que lança para a atmosfera. Então, os combustíveis fósseis, eles são formados processos naturais, seres vivos, a decomposição, seus organismos, que são soterrados, então forma-se os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, quais são? Por exemplo, vejam aqui, olha, 3 exemplos deles. O carvão, lembra o sinal de carvão? Nós já explicamos. Diferente daquele carvão que usamos para churrasco ou carvão vegetal. É próprio aqui de um combustível que é formado. O petróleo. E o terceiro, o gás natural. Então, os combustíveis fósseis, eles são formados por matéria orgânica, que tem o quê? Isso, o carbono, rico em carbono. E na combustão, essa energia libera o gás carbônico para a atmosfera. Então lembra que nós vimos? A radiação solar chega aqui na nossa Terra, na nossa superfície terrestre, é retida pelo gás carbônico, para que haja essa temperatura de 15 graus na Terra. Mas o que acontece então? Com a queima dos combustíveis fósseis, com a combustão, libera muito gás carbônico, esse aumento. Então, olha, influencia no aumento da temperatura, a qual nós chamamos de aquecimento global. Esse é o sinal, olha, aquecimento global. Então, quem é o responsável por isso? Novamente, o ser humano. Veja a figura. Veja a figura. Então, veja só, ela é dividida em 2 partes. Esse efeito estufa natural nós temos à esquerda. Gás carbônico. Vejam as nuvens. E a combustão que libera o aumento do gás carbônico, então está na outra parte, que intensifica o calor na Terra. Então,
esse aumento da temperatura pelo excesso de gás carbônico na natureza. Então pergunto para você, então a combustão dos combustíveis fósseis só era responsável pelo aumento da natureza? Não. Há também o desmatamento e o consumo de carne vermelha, especialmente de carne de gado, que ajuda, então, esse aumento da temperatura no nosso planeta. Acompanhe essa figura, olha, o desmatamento. Então, quem é o responsável por ele? O ser humano, nas suas atividades. Vejam, o número 1, o que acontece? Então, no desmatamento, o homem utiliza a queima. E, lembra, os vegetais, a árvore, ela é rica, ela é formada de matéria orgânica, rica em carbono, átomos de carbono. E que ele é devolvido para a natureza. Veja, número 2, o gás carbônico devolvido para a natureza, em excesso. Então isso vai influenciar no calor aqui na superfície terrestre. Lembra da retenção do calor? Então o calor continua aqui, que é o número 3, veja. Observe também. Com mais desmatamento, então menos floresta. Então falta o quê? Falta fotossíntese. E lembra a fotossíntese? O que acontecerá com menos fotossíntese? Então, porque ela absorve o gás carbônico. E caso falte, então menos árvore, menos absorção de gás carbônico. Ou seja, permanece o aumento de gás carbônico na atmosfera. Então, tem o quê? A temperatura vai baixar? Não, diferente. Aumento da temperatura, do calor. Lembra que eu expliquei? São dois momentos, o desmatamento e o consumo de carne, especialmente o carne de gado. Então, em 2019, cientistas do mundo, pesquisando sobre o aquecimento global, eles alertaram o mundo, olha, precisa consumir menos carne de origem animal. Porque o aumento do consumo de carne precisa de mais gado, precisa de mais pasto e ao desmatamento para que haja pastagem para o gado. E também, o que acontece? O gado, ele solta muito pum. Pum. É piada? Não, não é piada não, é verdade. Então, ele solta muito pum, e esse pum, ele é rico em molécula de metano, CH4, que ajuda na retenção do calor aqui na nossa superfície. Então observe, as pessoas consomem muita carne, há esse aumento de consumo, precisam então do quê? De mais gado. Então mais desmatamento, mais pum, mais molécula de metano, esse aumento. O que acontece? O aumento da temperatura, o aquecimento. Legal, não é verdade? Olha, duas curiosidades. A primeira é que a molécula de metano, ela é potente na retenção do calor. Uma molécula de metano liberada equivale, em média, à liberação de 20 moléculas de gás carbônico. Uau! A segunda curiosidade, estima-se que em torno de na floresta amazônica, 80% do desmatamento da floresta amazônica brasileira deve ser o quê? A criação de gado. Isso ajuda o quê? O aquecimento global.
Então agora vamos explicar sobre as mudanças climáticas. Bem importante saber o quê? Que o aquecimento global significa, então, essa mudança da temperatura em vários lugares. Que vai ocorrer o quê? A mudança climática. Vejam aqui, olha, há lugares ficando mais frio, outro lugar mais calor, mais quente, outros lugares têm vegetação, outros estão ficando deserto. Há lugares que há muita chuva, as enchentes, outro lugar seco. Então, a mudança climática, ela é diferente do aquecimento global. Então veja como cada pessoa pode contribuir para frear essas mudanças. As mudanças na temperatura, do aquecimento global. Como nós podemos fazer? Por exemplo, para ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Então, por exemplo, o carro. Lembra? Combustão, petróleo, o aumento da liberação de gás carbônico. Pode ser substituído por quê? Pela bicicleta, por exemplo. Bem melhor. O consumo de carne, gado, de animal, pode ser algo mais saudável, uma salada. Então, a mudança climática também, para esse auxílio, podemos usar, sabe, garrafas PETs, produtos de plásticos, porque o plástico tem origem no petróleo, nos combustíveis. E também os tratados governamentais, para que haja menos desmatamento, para cuidar sobre isso, e o uso menor de plástico. Então observem o ciclo do carbono, a sua importância, para que haja a manutenção da vida no nosso planeta. Porque lembra, os seres vivos são ricos em carbono. Então esse é o ciclo do carbono. Gostaram da nossa aula? A primeira parte, a segunda parte desse tema do ciclo do carbono. Legal, não é verdade? Então se gostaram, olha, deixa o seu like, compartilhe o nosso canal aos seus amigos e também, se há dúvidas, pode perguntar a mim, pode perguntar à professora Ana e também ao seu professor. Pergunte, pode. Tudo bem? Então observem também que o estudo da biologia não é só para prova, passar, entrar na faculdade, no vestibular, só isso não. O estudo da biologia nos ajuda a ter uma vida melhor, a cuidar mais do nosso planeta, auxiliar nessa questão da temperatura, do aquecimento global, evitar o consumo de carne. Não é verdade? Então observem os conselhos que a biologia nos dá, que ajudam a nossa vida. Eu, você, sim que podemos ajudar, ok? Um abraço. Tchau.